Você já parou para pensar que algumas pessoas parecem atrair dinheiro com facilidade, enquanto outras pessoas trabalham duro a vida inteira, mas continuam presas no mesmo lugar? A maioria acredita que isso aí acontece por sorte. Algumas dizem que é porque nasceram na família certa. Outras culpam o governo, culpam a economia, culpam a falta de oportunidade. Mas Bob Proctor, ele ensinava algo completamente diferente disso. Ele dizia que ganhar dinheiro é um jogo. Como assim, Daniel? E como qualquer jogo, existem regras. O problema é que a maioria das pessoas entrou nesse jogo sem nunca aprender essas regras. Imagine alguém tentando jogar xadrez sem conhecer os movimentos das peças ali do xadrez. Imagine alguém entrando em campo sem saber as regras do futebol. O resultado seria previsível: derrota. E é exatamente isso que acontece com milhões de pessoas quando o assunto é dinheiro. Elas trabalham, elas se esforçam, elas correm atrás, mas elas continuam sem entender as regras invisíveis que governam os resultados financeiros, segundo Bob Proctor. E hoje eu quero compartilhar com você esse estudo, as 8 regras mais importantes desse jogo do dinheiro. E fica comigo aqui até o final, porque a 8ª regra é a mais poderosa de todas. Ela pode explicar por que você ainda não alcançou o nível financeiro que deseja. Eu estudei isso e eu vou compartilhar isso com você. A primeira regra, ela é simples. O dinheiro segue valor. A maioria das pessoas corre atrás do dinheiro, mas o dinheiro não é o objetivo. O dinheiro é a consequência. Quanto mais valor gera para outras pessoas, maior tende a ser a sua recompensa. Pensa nos profissionais mais bem pagos do mundo. Eles resolvem problemas, eles criam soluções, eles atenderam necessidades, porque o mercado ele compensa quem gera valor. Por isso a pergunta que você deve fazer não é como eu ganho mais dinheiro. A pergunta correta é: como eu me torno mais valioso? Como eu posso ajudar mais pessoas? Como eu posso resolver problemas maiores? Essa mudança de pensamento é que vai mudar tudo na minha e na tua vida. A segunda regra: você ganha da forma que você pensa. Isso pode parecer estranho para algumas pessoas, mas Bob Proctor, ele revela de forma repetida e constantemente que a renda de uma pessoa raramente ultrapassa a sua programação mental. Se você acredita que dinheiro é difícil, se você acredita que pessoas ricas são pessoas ruins, se você acredita, por exemplo, que a prosperidade não é para você, a sua mente, ela vai trabalhar todos os dias para provar que essas suas crenças que você tem como verdade absoluta, elas são corretas. O seu cérebro ele procura evidências para confirmar aquilo que você acredita. Por isso que 2 pessoas podem viver na mesma cidade, enfrentar os mesmos desafios e obter resultados diferentes. A diferença não está apenas nas circunstâncias, mas está na forma de pensar. Agora vem a terceira regra. O seu ambiente está programando os seus resultados. Eu quero que você pare por um instante agora e que você observe as conversas que acontecem ao seu redor. As pessoas falam de crescimento ou as pessoas falam apenas de problemas? Elas falam de oportunidades ou só falam de dificuldades? Elas falam de possibilidade ou só de limitações? Aquilo que você escuta repetidamente acaba se tornando parte da sua programação mental. E Bob Proctor, ele dizia que você se torna muito parecido com aquilo que domina os seus pensamentos diariamente. Por isso é muito importante você escolher cuidadosamente o ambiente que você frequenta, o livro que você lê, os livros que você lê, os vídeos que você assiste, as pessoas que você escuta. Tudo isso influencia os seus resultados. E aqui está algo muito importante. Até agora, nenhuma dessas regras falou sobre economia. Nenhuma falou sobre investimentos. Nenhuma falou sobre negócios. Todas falaram sobre mentalidade. Porque o jogo do dinheiro começa dentro da mente. Esse é um ensinamento de Bob. Muitas pessoas tentam mudar os resultados sem mudar essa programação. É como você tentar colher frutos diferentes plantando as mesmas sementes. Não funciona. É exatamente por isso que tantas pessoas permanecem anos no mesmo lugar. Eles mudam de emprego, eles mudam de cidade, eles mudam de estratégia, mas não mudam a forma de pensar. E sem mudar a forma de pensar, os resultados tendem a permanecerem iguais. Agora nós vamos para a 4ª regra. Quem vive reagindo nunca prospera. A maioria das pessoas acorda e imediatamente entrega a sua atenção ao mundo. Abre o celular, olha as mensagens, confere as redes sociais, lê notícias, por exemplo, e passa o restante do dia inteiro. Os vencedores fazem o contrário. Eles criam o próprio plano antes que o mundo crie.
um plano para eles. Eles decidem onde eles vão colocar a energia deles. Eles decidem quais são as prioridades deles do dia. Eles decidem quais os resultados eles desejam construir na semana. Quem controla a atenção, controla o futuro. A quinta regra, ela é poderosa. Você é pago pelo tamanho dos problemas que você consegue resolver. O mercado, ele não recompensa esforço. O mercado, ele recompensa resultados. Duas pessoas podem trabalhar o mesmo número de horas, mas aquela que resolve problemas maiores geralmente recebe mais. Por isso, desenvolver habilidade é tão importante. Quanto mais útil você se torna, quanto mais conhecimento você adquire, quanto mais problemas você consegue resolver, maior tende a ser a sua recompensa. Agora nós chegamos na sexta regra. O medo é o imposto invisível da pobreza. Quantos sonhos já morreram por causa do medo? Quantos negócios nunca saíram do papel? Quantos projetos nunca começaram por causa do medo? Quantas oportunidades foram perdidas por causa do medo de errar, o medo de fracassar, o medo da opinião dos outros, o medo de não ser bom o suficiente? O problema é que o medo não apenas impede o crescimento, ele também rouba as nossas oportunidades. E oportunidades perdidas, elas custam muito, mas custam muito caro para mim e para a tua vida. A sétima regra é uma das minhas favoritas. A maioria joga para não perder. Os vencedores jogam para vencer. Existe uma diferença muito grande entre essas duas mentalidades. Quem joga para não perder acaba evitando os riscos, evita os desafios, evita as mudanças e, consequentemente, evita o crescimento. Quem joga para vencer aceita que haverá os erros no caminho, aceita que no caminho vai ter obstáculos, aceita que nem tudo dará certo, mas ela continua avançando, porque entende que o crescimento acontece fora dessa zona de conforto. E agora, chegamos à regra mais importante de todas, a regra que pode mudar completamente a maneira como você enxerga o dinheiro. Você nunca ganhará um jogo que você acredita que não merece vencer. Pensa nisso agora por alguns segundos. Muitas pessoas dizem que querem prosperar, muitas pessoas dizem que querem a abundância, elas dizem que querem a riqueza, mas no fundo elas carregam crenças negativas sobre o dinheiro. Elas acreditam que a riqueza é algo ruim, elas acreditam que a prosperidade é para poucas pessoas, não é para elas. Elas acreditam que não merecem viver uma vida extraordinária. E enquanto essas crenças estiverem presentes, elas criarão bloqueios invisíveis, porque a sua mente, ela sempre trabalha para manter coerência com aquilo que você acredita como uma verdade absoluta. Se você acredita que merece prosperar, você começa a agir diferente, de forma diferente. Se você acredita que merece crescer, você começa a enxergar as oportunidades. Se você acredita que merece vencer, você começa a tomar as decisões alinhadas com seus objetivos. Por isso que o verdadeiro jogo do dinheiro, ele não acontece na carteira, ele não acontece no banco, ele não acontece no mercado. O verdadeiro jogo acontece, amém? Primeiro você muda a sua forma de pensar, depois você muda as suas ações e depois você muda os seus resultados e finalmente você muda a sua vida. Eu quero que você se lembre de uma coisa. O dinheiro é um jogo, realmente, mas ele não é um jogo de sorte, ele não é um jogo de acaso. O dinheiro não é um jogo reservado apenas para algumas pessoas seletas. É um jogo de mentalidade, é um jogo de hábito, é um jogo de crenças, é um jogo de resiliência, é um jogo de decisões. Quando você aprende as regras, tudo começa a mudar. Se você chegou até aqui, escreve aqui nos comentários, eu aprendi as regras nesse vídeo. Deixa o seu like aqui, se inscreve aqui no canal Revolução da Mentalidade. E eu quero que você se lembre de uma coisa: a sua vida muda quando as suas decisões mudam. Tudo começa na nossa mente e toda a nossa transformação começa com uma decisão. Um grande abraço para você que chegou até aqui e até o próximo.